Beleza, pessoal. Então vamos à questão número 3. A questão número 3 é assim: a formação da atual União Europeia foi um percurso, como sabemos, com início no final da Segunda Grande Guerra, em 1945, e até na atualidade o bloco vem se consolidando, criando novas regras, enfrentando desafios e aceitando novos membros. Porém, é importante destacar o empenho dos governos para evitar um novo conflito, como foi a Segunda Guerra. A seguir, assinale a sequência correta dessa construção. Essa questão foi colocada justamente para você ter uma ideia do percurso, né? Do início até a atualidade, como a União Europeia vai se estruturando enquanto bloco, que hoje é um bloco praticamente uma união política, aduaneira e monetária, né? Ou seja, é o bloco dos blocos econômicos, é o bloco mais completo que a gente tem, é justamente a União Europeia, porque passou por várias fases de estruturação. A letra A diz que começou com a Benelux, que era formado Bélgica, Holanda e Luxemburgo, em 1944. Depois a CECA, em 1952. Né? A CECA era a Comunidade Europeia do Carvão e Aço, formada pelos países da Benelux, quer dizer, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, acrescido de Itália e França. Né? Itália e França faziam parte. Aí, em 1972, houve uma evolução maior, né? Cria-se o Mercado Comum Europeu, o MCE, e a partir de 2002, cria-se a União Europeia, tá? Bem, o erro está justamente na União Europeia, que não foi criada em 2002, e sim em 92, através do Tratado de Roma, correto? Desculpa, o Tratado de Maastricht, em 92, beleza? Então não pode ser a letra A. A letra B diz assim: a Benelux, que surgiu em 1944, é verdade, formada, né? Era uma união comercial união aduaneira, né? Entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Depois ela se amplia com a entrada da Alemanha, com a entrada da França e da Itália. Cria-se a CECA, a Comunidade Europeia do Carvão e Aço, em 52. Depois, em 57, outros países aderem ao bloco, formando a Comunidade Econômica Europeia, né? E em 1992, através do Tratado de Maastricht, é criado, né, a União Europeia. Então, correto é a letra B. A letra B é a sequência corretíssima. A letra C coloca a OTAN, que não tem nada a ver. A OTAN era uma organização militar, então já está fora a letra C. A letra D está errada por causa do Comecon. Lá no finalzinho, 1973, o Comecon. Comecon era, na verdade, uma espécie de ajuda econômica aos países do leste europeu feito pela União Soviética. Tipo assim, uma espécie de plano Marshall, né? Uma espécie de plano Marshall, mas agora entre os países socialistas, tá? Beleza? Então a resposta correta da número 3 é a letra B, de bola. Vamos lá então para a questão número 4, tá? A questão número 4 é uma questão, já caiu em alguns vestibulares, provas aí, né? Mas ela começa assim: veja essa notícia de 2011. Logo após a entrada de milhares de imigrantes norte-africanos na Itália em abril deste ano, o presidente da França, Nicolas Sarkozy, e o primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, fizeram as seguintes declarações a respeito de um consenso entre países da União Europeia e associados, né? O Nicolas Sarkozy disse o seguinte: queremos mantê-lo vivo, mas para isso é preciso reformá-lo. O Silvio Berlusconi disse: não queremos colocá-lo em causa, mas em situações excepcionais acreditamos que é preciso fazer alterações, sobre as quais decidimos trabalhar em conjunto. O presidente da França, Nicolas Sarkozy,
e o primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, estão se referindo a quê? Bem, já vou adiantando para vocês. Aqui, pessoal, aqui tem aquela questão relacionada à crise, né, a partir de 2010, a grande entrada de imigrantes, principalmente vindos, né, do norte da África, porque nesse período aí foi um período muito conturbado nos países do mundo árabe, que envolve os países do norte da África e a países do Oriente Médio. Esses países são, a maioria, islâmicos, são muçulmanos, né? A população é muçulmana. Houve uma série de revoltas nesses países que ficou conhecido como Primavera Árabe nesse período, né? Então, ao longo do período, além dos conflitos, a pobreza, que já era causa de migração de norte-africanos, quer dizer, a parte norte da África desejando ir para a Europa, né? Nós também tivemos outras questões relacionadas a esse fato, né? Que é a chamada Primavera Árabe, que intensificou esse fluxo migratório por causa dos conflitos, né? Os países, em especial a França e a Itália, foram os que mais receberam naquela época imigrantes, né? Refugiados e imigrantes, né? Essas pessoas, na verdade, procuram esses países europeus justamente por causa das relações históricas, né? No século XIX, toda a África foi praticamente dividida entre as potências europeias. Então, eles falam a língua, conhecem a cultura, né? Então, em especial a França e a Itália são os países mais visados para entrar no continente europeu, né? Principalmente os imigrantes ilegais, né? Fugindo, né, dos problemas que eles estavam enfrentando. Agora, o que existia nessa questão de circulação de pessoas? Bem, nessa questão de circulação de pessoas, nós temos na Europa, na União Europeia, dentro da União Europeia, existe um acordo chamado de Acordo de Schengen. Esse acordo, na verdade, ele vai surgir fora da União Europeia, mas depois a União Europeia engloba esse acordo, que é o chamado Espaço Schengen. Assim como o euro, nem todos os países adotaram o euro, né? Que é uma proposta, que é a moeda do bloco europeu. Tem países que participam da União Europeia, mas não adotam o euro. Assim como tem países que participam da União Europeia, mas não aderiram ao espaço Schengen, né? O que é o espaço Schengen? É um acordo que os países europeus fizeram no passado para facilitar o processo de circulação de pessoas, né? Então, reduzindo burocracias e tudo mais, tá? Esse é o acordo de Schengen. E esse acordo também facilita a entrada de imigrantes, porque alguns países têm leis migratórias mais elásticas, né? Aceita mais imigrantes. Então, os imigrantes aproveitam e entram nesses países, né? E depois se esse país que ele entrou faz parte do espaço Schengen, eles ficam livres, né, para transitar sem muita burocracia pelo espaço europeu. O que o Nicolas Sarkozy, presidente da França, e o primeiro-ministro da Itália, o Silvio Berlusconi, estão propondo, eles vão se opor, na verdade, à entrada desses imigrantes, né? E eles vão começar a questionar o espaço Schengen. Mas eles estão dizendo o seguinte, segundo eles, né? Os dois dizem assim, que eles não querem acabar com o acordo de Schengen. Eles não querem, mas eles querem reformar. E esse acordo está relacionado à livre circulação de pessoas, né? Então é mais ou menos isso. Eles propunham, né, uma mudança nas cláusulas do acordo de Schengen. Portanto, as únicas letras que falam sobre o acordo de Schengen é a letra B e a letra E. Então, vamos excluir as outras, né? A letra B diz que o acordo de Schengen, pelo qual se assegura a livre circulação de pessoas pelos países signatários desse acordo. Signatários, os países que assinaram, né? Aderiram ao acordo. É isso mesmo, aqui está dizendo uma verdade sobre o acordo de Schengen. Vamos ver a letra E, diz assim, que eles estão se referindo ao acordo de Schengen, segundo o qual Itália e França devem formular políticas sociais de natureza bilateral. Não, não. O espaço Schengen refere-se à circulação de pessoas. Portanto, a resposta correta da número 4
é a letra B de bola. Beleza, pessoal? Então vamos à questão número 5. A questão número 5 diz assim: os países da zona do euro são aqueles que utilizam o euro como moeda, formando assim um conjunto de países diferente daquele que constitui oficialmente a União Europeia. Na tabela a seguir, temos, na primeira coluna, os países que pertencem à União Europeia, mas não adotam o euro. Na segunda coluna, temos os motivos pelos quais não adotaram o euro. Faça a relação correta, ok? Então, na primeira coluna, você tem aí os países da União Europeia. Reino Unido, Dinamarca e Bulgária são países que não adotaram o euro, né? E aí tem os motivos, é para você relacionar. Então vamos lá. O primeiro motivo é assim, ó: não quis se submeter às exigências estabelecidas pelo Banco Central Europeu para que fosse adotado a nova moeda, tá? Neste caso, o país que não quis se submeter às exigências, porque o Banco Central Europeu exigiu, por exemplo, né, exigiu uma série de medidas dos governos que aceitassem entrar na zona do euro, para adotar o euro. Dentre essas medidas, a maioria delas são medidas de caráter impopular politicamente, porque são medidas que retiram dinheiro da saúde, da educação, daquelas políticas de estado de bem-estar social, né? E alguns países europeus, essa política, como vimos na primeira questão que eu fiz com vocês, dessa prova, alguns países europeus têm um nível de vida e índice de desenvolvimento humano elevado justamente por causa dos serviços públicos, em várias áreas, como saúde, educação, assistência social, previdência, né? A presença do governo, do Estado, é muito grande, né? Então, a população, os governos teriam que cortar na área social investimentos. E aí a população passou a não aceitar essa proposta. Então, a Dinamarca é um país que não aceitou, né, adotar o euro porque achou que as medidas que eles deveriam implementar dentro do seu país era contra as propostas que ele já vinha implementando há um bom tempo, tá? Que era a política de estado de bem-estar social. Então, a primeira fica a Dinamarca, letra B. A segundo motivo foi incluído no bloco econômico europeu na década de 2000, já que eram parte do bloco socialista durante a Guerra Fria. Justamente por essa razão, entende-se necessária uma transição econômica, a utilização da moeda única, fato que ainda mantém-se fora da zona do euro. Gente, o Reino Unido nunca pertenceu, vocês sabem, durante a Guerra Fria, do bloco socialista, o Reino Unido. A Dinamarca já está fora, que nós colocamos ela na primeira lá. Portanto, é a Bulgária. Então, a segunda é a letra C, sobrando o Reino Unido, que ficou com o último motivo aí, ó. Letra A, a última linha, já possui uma moeda mais valorizada. É isso mesmo. O Reino Unido já tem uma moeda que é uma das mais valorizadas do mundo, que é a Libra, né, esterlina. Então, eles decidiram não aventurar nessa nova moeda circulando em seu território, ok? Portanto, na questão número 5, a sequência correta de cima para baixo ficou B, C, A. B, C, A.